A paz a todos. Hoje nós, Amém. hoje nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 15, de 1 a 35, né, na NVT. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria, para visitar os irmãos que contavam que os gentios também estavam sendo convertidos e que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como a deu a nós. Não fez distinção algumas entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relataram sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou àquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, eu considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se converteram a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de alimentos estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muita geração. Então, os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia, da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado de Barsabás, e Silas. Essa foi a carta que levaram. Nós, os presbíteros, apóstolos e presbíteros e seus irmãos de Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, em Cilícia, saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos mandados, amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente a que escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos.
Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos e consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhe vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo, e depois os irmãos enviaram em paz de volta para Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinaram e pregaram a palavra do Senhor naquela cidade. Amém. Amém. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Estão me Bom dia. ouvindo? Tá, né? Bom dia. Feliz aniversário, dona Edith. Muito Muitos anos de obrigada, dona vida, Fabiana. saúde. Edith, eu Gente, vou o comer seguinte, seu bolo. Desculpa. gente, seguinte, a semana passada eu descobri que a gente dá, eu até falei isso para Edith, que a gente dá exatamente o que a gente tem, né? E eu descobri que eu tenho bem pouco. Então, assim, eu me ofereci para fazer isso hoje, só que eu achei que era só a leitura, não vou mentir, tá? E já venho com a desculpa logo de cara, né? Mas eu tive congresso quinta, sexta e sábado, então, assim, foi ontem e hoje de manhã para eu estudar. Então, eu peço que vocês me ajudem, porque o que eu escrevi aqui, eu ouvi algumas pregações do Nicodemos, né? E aí o que eu escrevi aqui foi mais o que eu entendi e pergunta, tá? Eu espero que vocês me ajudem aí. Atos 15, do 1 do 35. Concílio refletido sobre o novo tempo. Significa reconhecer aquilo novo que Deus está fazendo sem alterar a verdade do Evangelho. A igreja estava vivendo uma mudança enorme, né? Foi quando Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem, relatando que Deus havia aberto aos gentios a porta da fé, né? E ele fala muito sobre o novo tempo, né? Mas um novo tempo sem mudar a palavra, né? Somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Alguns homens das Judeias desceu para Antioquia, e a primeira controvérsia da lei seria o pedido da circuncisão, conforme o costume de Moisés. Então, para eles, eles teriam que ser circuncisados para ter esse perdão, né? E aí ele faz uma pergunta que eu achei bem bacana. Estou colocando, cadê? Estou colocando sobre alguém um peso que Jesus não colocou? E ele fala muito da igreja, né? Que a igreja tem que fazer o que a minha faz, e tem que vestir como eu me visto, que tem que orar exatamente dessa forma. Então, eu achei bem pertinente essa pergunta. Alguém consegue falar algo sobre? Bom, eu acho que era muita informação neste momento, muita novidades, né? Muitas coisas que eles precisavam entender o que estava acontecendo. E existia muita forma de pensamento diferente, né? Com aquilo que eles não conheciam e não sabiam como tratar. Então, por isso, houve essa necessidade dessa reunião para que todas as coisas fossem esclarecidas, né? E pudesse dar um direcionamento certo daquilo que o Espírito Santo estava dirigindo, né? Já que lá
quando Pedro fala lá, quando foi lá para Cornélio, houve um direcionamento, né? Mas no meio do caminho, várias informações desencontradas começaram a surgir, né? E eu percebo aqui a persistência, né, de permanecer naquilo que os profetas, né, anteriores já haviam pregado, né? E ele fala aqui, quando ele fala aqui, lá no versículo 16, 15 e 16, o profeta Amós já tinha falado sobre isso, né? Sobre a restaurar a tenda caída, né? E o que estava acontecendo era isso, porque aquele sentido de religiosidade estava necessitando ser organizado, ser, né, direcionado conforme aquilo que Jesus tinha pregado durante os 3 anos que estava vindo. Então, as pessoas, eu percebo aqui que as pessoas estavam meio confusas com tanta novidade que estava sendo apresentada. Uma coisa que eu acho interessante, Fabi, nessa sua pergunta, o que que é a essência do evangelho e o que que é tradição, né? Eu acho que a discussão desse concílio foi essa, sabe? Hoje de manhã eu vi até um postzinho de um pastor falando que a gente começa a mudando os hábitos exteriores e depois não percebe, acha que isso está tudo normal dentro da igreja e depois a gente muda a essência do evangelho, né? E conforme eu ouvia ele, eu falava, nossa, que perigo essa fala, né? Porque o que eles estão discutindo aqui é exatamente a essência do evangelho, né? Será que a roupa é a essência do evangelho? Será que os costumes de culto, a forma do culto, até onde eu posso mudar sem perder a essência, né? Essa é uma discussão que vale, acho que para todas as gerações, né? E o que eles estavam discutindo aqui eram coisas, por exemplo, a circuncisão era uma coisa extremamente forte, né? Uma aliança extremamente forte do judeu com Deus. Não era algo, para a gente talvez não signifique tanta coisa, mas para eles era a base da aliança de Deus com Abraão, era simbolizada pela circuncisão, né? Então, o que, que dentro da nossa igreja hoje efetivamente nos torna cristãos, né? Paulo tem no capítulo 2 de Colossenses, eu gosto bastante quando ele fala assim, não deixe que coloque outro jugo sobre vocês, tais coisas como não vista isto, não toque naquilo, não manuseie aquilo outro, né? Que isso tem até aparência de sã doutrina, mas não tem nada a ver com a essência do evangelho, né? Acho que essa pergunta foi muito pertinente nesse aspecto, porque é a pergunta central do texto, né? Então, mas a circuncisão, ela não era o princípio básico da salvação, né? É o que ele fala, era muito importante, mas somos salvos pela graça. Então, assim, aí vem, ele fala bastante sobre isso. Vem a questão, o que que a gente impõe dentro da igreja, né? Ai, não pode isso, não pode aquilo. E isso me veio muito, assim, em relação ao Enzo, né, o meu filho, que, ai, não pode isso, não pode aquilo, isso, ontem mesmo ele me deu uma baita de uma corrigida de umas coisas, eu fiquei bem pensando sobre isso, né, o que a gente impõe, e com isso, às vezes, a gente impede as pessoas de chegarem, né, de chegarem mais a Deus, né, literalmente. Eu acho também que a Edna falou uma coisa que eu penso sempre, sempre sobre isso, assim, o quanto foi difícil para eles abrirem mão de toda a tradição que eles traziam, né? Era tudo, Jesus reconstruiu, Jesus, na verdade, ele trouxe um novo ensinamento, mas é tudo muito novo, né? Então, eu realmente fico pensando que mesmo para os apóstolos que andaram com Jesus, aquilo tudo era muito diferente, muito novo, e eles tinham realmente que discutir, né? Porque assim eles estavam
trazendo a nova cara, né, da igreja para todo mundo. Então, eu acho, eu nasci, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu sou de tradição presbiteriana e cresci com todo o ensinamento presbiteriano, a minha família inteira é presbiteriana, e de repente, a dificuldade que a gente tem quando chega outra denominação e fala, não, mas isso aqui a gente faz assim, é difícil, hoje não, hoje eu já descambei, brincadeira, mas não. Mas hoje, para mim, é muito mais tranquilo isso. Mas quando eu era nova, eu falava, nossa, mas que é isso que essa pessoa está falando? Que batismo dentro da água é essa? Tem que entrar dentro da água? Que conversa é essa? Então, assim, se a gente tem dificuldade de abrir mão de coisas que nós mesmos, que os homens mesmos foram criando, né? Imagine eles que receberam do próprio, que Deus é que instituiu tudo aquilo no Velho Testamento, Deus é que falou que tinha que ser o culto, tinha que ser daquele jeito, tinha que ter todo aquele aparato, tinha que ter tudo aquilo, e de repente, né, vem Jesus e fala, ó, gente, isso aí é passado, agora o que vale é a graça. Difícil, né, gente? Fala sério. E ele fala uma coisa assim sobre a circuncisão, que hoje a gente não fala mais sobre isso, beleza, né? Não falamos mais sobre isso. Mas talvez trazemos coisas com esse significado para dentro da igreja, né? Tipo, a exigência para dentro da igreja. Você tem que fazer isso para estar em Cristo, para servir, para ser crente, né? E ele fala, inclusive, que ele se converteu acho que aos 23 anos, e ele demorou uns 3 anos, 2 a 3 anos, para ele entender muita coisa, que não foi logo de cara. Nossa, isso foi muito para mim, muito mesmo. E aí ele fala, e até hoje tem muito crente que conhece o básico, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Conhece o básico do básico. E aí ele fala o que que a gente está impedindo as pessoas de conhecer de mais profundo, né? Fabi, posso ler só um trechinho aqui de Colossenses? Sim, sim. Então, Colossenses 2, a partir do verso 16, Paulo fala assim: portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem condenação daqueles que insistem numa humildade fingida, na adoração de anjos, e que alegam ter visto visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa dele os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido por meio deles as suas juntas e medulas, né? Então ele vai dizer: vocês que já morreram com Cristo, vocês têm essa liberdade espiritual, né? É o Espírito Santo quem vai demonstrar, né? Então esse não toque, né? Não pode fazer assim, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, né? Isso é uma forma de controle, né? Que a igreja, que na verdade que homens acabam tendo, homens no sentido de humanidade, né? Acabam tendo, mas que na verdade não tem nada a ver com o evangelho, né? E o que Paulo fala nesse trecho é justamente esse discernimento de discutir, né? Eu acho que aquele momento da igreja, no capítulo 15 de Atos, foi um momento assim de nos ensinar crucialmente como a igreja precisa sentar e conversar, né? Como a decisão não pode ser uma coisa simplesmente que vem de cima ou porque a gente já faz isso há muito tempo, baseado somente nas nossas tradições. O fato relevante também ali foi a igreja sentar e conversar, e cada um poder expor, né, a sua visão sobre o tema, né? Você sabe que você é uma das pessoas que eu mais admiro de trazer essa leveza, né? Porque, nossa, eu já ouvi tanta coisa pesada,
E assim, não tô, vai que eu estou sendo da mesma forma, mas tanta coisa pesada. E agora a Thaís, né, que você conhece, a nossa pastora nova lá da igreja, ela também traz com bastante leveza assim as coisas, sabe? E isso faz a gente realmente não ter medo, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, literalmente têm medo de, tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo, tem que ser. E essa leveza eu acho que é o que mais Deus quer para a gente. E lendo esse texto ontem, assim, eu vi essa leveza, que tudo que Deus quer exatamente é a salvação, né? E quer que as pessoas entendam que, que tudo é pela graça, que tudo é pela misericórdia de Deus, que não adianta você, o Nicodemos ainda fala muito, né, de tudo que a gente faz, eles que são pastores, o pastoreio, as missões, diversas coisas, mas não é nada disso que vai salvá-los, não é nada disso que vai salvá-los. Isso chegou, inclusive, eu questionei um pouco, eu falei, gente, mas como assim? É tanta coisa que a gente acha, né, que é o certo, ou que sabemos que é o certo, e nada disso vai nos ajudar a ser salvo? Não, mas alguém Não, quer mas a falar Não, alguma que coisa? salvação é bom, né? pela graça. Não, né? O Que versículo bom, é isso, né? A salvação é pela Que graça e bom. não por obras, não é isso? exato. O próprio Jesus, ele fala, né? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? O meu fardo é leve, enfim, com ele é o melhor professor para nos ensinar. E é como você falou, Fabi, realmente, muitas vezes a própria igreja impõe algumas coisas, né? E acaba deixando pesado esse fardo que Jesus diz que é leve. Somos nós que fazemos ficar pesado, né? Impondo situações, para se manter tem que ser assim, tem que fazer assim, ou seja, regras. É claro que as coisas do Senhor têm que ser organizadas, né? A igreja, o reino, o trabalho, mas é graça, é graça. É isso que a gente, né, precisa entender. E deixar que, a partir de Jesus, essa circuncisão não foi mais necessário. Foi necessário você entender que o caminho é Jesus. E Jesus deixou isso tão claro, tão leve, né? Ensinou isso para os apóstolos, e os apóstolos trouxe para a igreja, né, para esse povo aqui, para nós hoje, e realmente somos nós que complicamos muitas vezes, né? Então, por isso que ele fala, né, o que que a gente está trazendo com outros nomes, de outras formas, a circuncisão para dentro da igreja de novo, né? E a gente fala, mas a gente acaba esquecendo. E isso também foi uma experiência que eu vivi ontem com meu filho. Eu fico falando um monte de coisa para ele, é isso, é aquilo, e a gente esquece que quem convence é o Espírito Santo. E realmente Isso. isso deixa leve. Nossa, se tem algo que eu vi muito nesse estudo, assim, que eu vou levar para minha vida, literalmente é a leveza. Espero Amém. lembrar disso quando eu estiver brava. E é interessante você falando isso, Fabi, porque como a gente, às vezes, né, para alguém da igreja, para alguém de fora, a gente nem coloca um peso tão grande. Mas dentro da nossa casa, a régua vai lá em Isso, cima e é o nível de é, perfeição, como se a gente fosse perfeita também, né? é isso, Para é você, isso. vai lá em cima. Exatamente. Mas alguém quer falar alguma coisa? O que eu gostei Tem também uma, foi da tem fala uma pessoa, do Fred. tem uma pessoa que eu conheço, né, que o marido dela ia na igreja, mas o marido dela ainda não tinha se decidido. E ela falava: você tem que se decidir, porque se você se não decidir, você vai para o inferno, porque você vai morrer. Né? E ela falava assim: eu fico falando para ele vai na igreja, mas ele não se decide. Eu fico falando assim: amada, mas você não é a quarta pessoa da Trindade. Quem vai convencer o seu marido é o Espírito Santo de Deus. Fique tranquila, faça a sua parte, o seu testemunho, né, de mulher, né, na sua casa,
vivendo o evangelho, não só pregando esse evangelho tão ruidoso, mas você vivendo o evangelho de Cristo, que é suave, que é leve. Esperar e orar, porque o Espírito é que vai tocar no coração dele, é o Espírito Santo, não é você. E eu tenho, assim, uma experiência muito vasta. Foram 22 anos aqui morando com meu marido, 22. Eu não me lembro. Eu falo assim, gente, eu nunca falei de Jesus Cristo para o meu marido, né? Eu falava com ele aquilo que ele me perguntava, e pronto. Mas é viver, é orar, é testemunhar. Meu marido morreu no Senhor, né? Porque existe essa questão do testemunho, porque a gente às vezes impõe um fardo muito pesado para os outros que a gente mesmo não consegue carregar. Mas viver uma vida de testemunho, uma vida assim, que é dada por Deus através da graça, isso é muito importante, né? É que nem assim, eu estou liderando um grupo aqui na igreja, né, chamado 55 Mais, e às vezes eu estou aqui em casa, não estou podendo ir lá com o grupo visitar. Mas elas vêm e me perguntam, e pedem oração, e conversa comigo. Por quê? Porque é leveza, não é acusação, não é imposição, mas é você entender que as pessoas precisam, que elas precisam entender que é muito leve, que é muito suave, que Jesus Cristo não vai impor aquilo que ela não consegue levar, né? E através dessa conversa leve, desse testemunho, as coisas vão fluindo, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no coração da pessoa, não somos nós, né? E a gente faz muito isso em casa, né? A imposição, a obrigação das pessoas se decidirem na hora que nós queremos, na hora que nós queremos, né? Aí fica muito difícil. Verdade. Verdade. Deus está falando muito isso comigo em relação ao meu filho. Jesus amado. Olha, o Eu meu marido, aprenda. eu já escutei do meu marido várias vezes ele falar que se fosse pelo meu testemunho, ele não ia para a igreja nunca. Olha o peso disso, gente, porque eu brigo com ele. Ele falou, nossa, se eu fosse só pelo seu testemunho, ainda bem que, né, eu não ia Uhum. para a igreja. Mas é isso, assim, eu acho que bom, o destempero é uma coisa muito séria na minha vida, né? Porque eu sou daquelas que, de repente, eu estou falando um monte e tal, mas depois eu fico de boa, Travou. como se eu não tivesse falado nada, então ficar lá toda ofendida. Mas é só com meu marido, tá, gente? Com os outros eu não sou assim, não. Sou boazinha. É o Tá que a vendo? Edith falou, dentro de casa a régua vai lá em cima. É só com os da casa, é só com os da casa. E o que eu achei engraçado do que Pedro fala, e exatamente o que a Edna disse, né? Pedro fala assim: olha, nem a gente, que é povo judeu, conseguiu cumprir, né? Ele fala lá, eu acho que é versículo 30, né? 30, perdão, 30 não, versículo 9. Não faz distinção alguma entre nós e nos purificou. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem os nossos antepassados e nem nós conseguimos suportar, né? A gente às vezes Exatamente. coloca a régua sobre os filhos, principalmente, né? O marido também, que nem a gente conseguiu quando era jovem. A gente não fazia aquilo, né? Mas aí sobre eles vem esse peso, né? É a gente se lembrar que quando a gente era adolescente, né? Adolescente jovem, gente do céu, tinha pena da minha mãe, tadinha, com o joelho no chão, orando. Mas eu queria porque queria fazer a minha vontade e achava que era certo e ela estava errada, né? Aí o tempo passa, você cresce, você amadurece, você assim, pelo amor de Deus, eu fui muito difícil. Eu fui muito difícil. Aí começa, a gente torna a ser o que era, colocar impor aquilo que a gente fez na vida do outro, porque a gente acha que é certo, né? E tem um medo da igreja de que isso vai descambar se a gente não levar com mão firme, né? Quer dizer, a igreja Hum. constantemente, quando fala isso, não crê na ação do Espírito Santo e nem no poder de Deus, né? É um testemunho completamente oposto daquilo que ela deveria pregar, né? Jesus, quando ele cria, quando ele tocava uma pessoa e ele sabia que tinha mudado a vida daquela pessoa,
Ele não falava, fica perto de mim para você não fazer nada errado. Ele falava, vai e diga o que foi feito com você, né? É o testemunho daquela pessoa. O endemoniado queria ir lá, o de Gadareno queria ir junto depois de ser liberto. E ele fala: não, você já recebeu a unção. Agora vai lá nos seus parentes e mostra o que Deus fez na sua vida, né? E a gente não, a gente quer continuar controlando a pessoa aqui, para saber se ela está no. O que a gente fala, né? O que a gente fala é melhor do que o que a gente vive, o que a gente mostra. É verdade. Mas alguém quer falar alguma coisa? A Edith ia falar antes. O que é que a Edith ia falar que eu atropelei? Eu ia falar isso de Pedro, que isso que você falou, que Pedro fala, Ah, né, que nem ele mesmo aguentou aquela carga e agora ele vai colocar em cima do outro. eu estou lendo esse tempo aqui, eu estou lendo alguns livros, né? E achei importante que um livro de reflexão que eu acabei de ler, né? E eu fico me questionando, né? Eu me questiono, porque eu acho que eu devo ter alguns padrões a seguir, né? Então, tenho que sair na rua, tenho que entregar, evangelizar, eu tenho que entregar o folhetinho, porque se eu não fizer isso, depois que eu li esse livro, eu comecei a ter outra visão. Porque quando eu não fazia isso, quando alguém chegava, sentado do meu lado, que eu não falava com a pessoa, eu falei assim, puxa vida, que cristã eu tô, se eu não estou falando de Jesus para essa pessoa, né? E aí eu comecei a perceber que não é a forma que eu queria que eu fosse ou que as pessoas colocam para eu ser, mas é aquilo que Deus fala no meu coração. E eu percebi que a minha forma de falar, de testemunhar, não é entregar um papelzinho, não é falar de forma taxativa de Jesus Cristo, mas é de chegar perto da pessoa, conversar com a pessoa, entender a pessoa e depois ela pensar, nossa, e ela ligar depois para mim, né? Porque é esse testemunho que é importante. Ele perceber que tem alguma coisa diferente em você. Não é aquela coisa de você obrigar as pessoas a ouvirem o que você tem para falar, mas elas terem curiosidade de chegar perto de você e voltar, nossa, eu vi aquilo, eu queria ouvir mais, né? Eu queria participar mais de você, né? Então a gente pega os padrões que é estipulado e a gente traz para frente e a gente mesmo cobra da gente. Eu cobro de mim que eu deveria fazer aquilo que é certo, que as pessoas faziam, mas que não faz parte da minha personalidade. Eu preciso me respeitar nessa forma de falar de Jesus Cristo que não é igual ao outro, porque eu sou diferente e eu preciso respeitar a minha diferença, né? Aí, quando eu acabei de ler esse livro, eu senti um alívio, porque a cobrança minha em fazer as coisas porque as pessoas fazem e que eu acho que é certo, para mim não funciona. Então, e às vezes é apenas uns gestos, né? Às vezes é É. apenas umas coisinhas tão pequenininhas. Você me lembrou, a semana passada a minha líder estava contando que ela mudou de emprego e tal. E aí, tipo assim, diz ela que tem alguns evangélicos lá, mas a grande maioria não são. E aí só a forma dela chegar, um bom dia, diz ela que assim, às vezes tem uns, acho que dois que ela já conhece que são evangélicos, ela na paz, gente, bom dia, boa tarde, enfim. E aí ela começou a receber, ai, você é crente? Sério? Ai, você é crente? Assim, só pelo o simples gesto de desejar a paz, né, para a pessoa. A paz do Senhor, a paz de Deus. Não sei. E ela falou assim, às vezes a gente esquece exatamente o que significa só essa frase, essa palavra, né? E só por isso as pessoas já. Tanto que ela falou que veio uma menina pedir oração pela mãe, nem é crente e tal. Então, isso é verdade, né? Às vezes é um simples gesto. Posso propor uma coisa aqui, uma reflexão diferente, Fabi? Uma coisa? Sim, claro. Oh, Logo no comecinho, que eu achei bem interessante também, foi que Paulo e Barnabé, quando eles estão indo para Jerusalém, eles param na Fenícia e em Samaria. Olha que interessante, eles estão indo para discutir um tema próprio para os gentios, né? Que vai mudar a vida, a perspectiva da igreja para os gentios, e ele para na Fenícia e em Samaria. Lembram quem que parou em Samaria também? Então,
Porque certamente aquela parada de Jesus naquele povo, se falar com a mulher samaritana, produziu frutos ali, Uhum. né? Ficaram frutos ali. E esse fruto começou a dar semente, a ser lançado, né? Então, acho que tinha um grupo ali muito importante naquela região. Fiquei pensando nessa Então, metodologia quando a gente quer mudar alguma coisa na igreja, se a gente às vezes vai lá só com a nossa opinião e com o nosso bom proceder, ou se a gente tem esse cuidado de ouvir o outro, né, de entender as dificuldades antes da gente simplesmente chegar lá e dar a nossa opinião, né? Samaria já tinha uma história muito importante, né, em Atos. O Nicodemos, ele fala sobre isso. E ele, inclusive, eu tinha até anotado aqui, ele fala do verso 8. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo como deu a nós. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre? Outra coisa que eu anotei aqui Tiago leva tudo de volta para a palavra. Aí, isso está de acordo com a palavra? Ele faz essa pergunta também, né? Aí eu dei uma pesquisada e o chat GPT, claro, me deu uma passagem Amós 9, 11, 12. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu achei bem interessante. Promessa de restauração. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados das ruínas, e reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Tipo, uma confirmação, né, do que se está de acordo com as escrituras, tudo aquilo que foi passado, se está de acordo com a escritura. E sim, né, está de acordo com as escrituras, apesar de ser uma coisa nova, mas é o que ele fala, é nova, mas não está mudando o evangelho, né? E também ele fala aí sobre a profecia, né? De restauração da casa de Davi e também de acessar os gentios, né? Através, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, né? Então, mesmo a casa destruída de Davi naquele momento, né? Jesus é o filho de Davi, né? E Amós já estava profetizando que esse filho de Davi iria restaurar e iria para chamar os gentios, aqueles que Deus havia já escolhido desde antes, né, para serem do Pai, né? Então a gente vê que Gonzalo, o Tiago, ele tira dentro da história do povo de Israel, ele tira uma explicação para o que estava acontecendo naquele momento, né? Então ele dá um embasamento histórico para justificar que os gentios também estavam sendo escolhidos por Deus, não estava fora daquilo que Deus tinha determinado desde a eternidade. E interessante é que ele fala dos gentios como gentil, né, Edna? Isso que é É. bacana, né? Ele não, porque o que o outro quer fazer, o que os judaizantes aí queriam fazer, era transformar os gentios em judeus, né? Se essa decisão não tivesse sido tomada, o que a gente teria até hoje era o judaísmo, e não essa novidade vamos chamar de cristianismo, né? Não essa novidade. A gente teria o judaísmo. Quando Tiago fala esse texto de Amós, ele está falando, nós queremos transformar ele, é a mesma fala repetida, só que baseada na profecia de Pedro. Nós queremos transformar eles em judeus, ou nós queremos permitir a ação de Deus de salvar os gentios?
né? O que Pedro está falando? Pedro está falando, Deus escolheu os gentios quando eles também deu a eles o Espírito Santo, né? Essa discussão dentro da Como estrutura deu a nós, né? teologia dentro da estrutura da igreja é muito importante nesse momento, né? E é uma baita aula para a gente que pensa a igreja, para quem pensa a igreja, é uma baita aula de como proceder, né? E, Tem uma e ele, frase que eu conti- anotei. e ele, e ele Desculpa, pode continua falar. falando, né? Ele continua falando: considero que não devemos criar dificuldade. Não devemos. Os gentios tinham sido chamados, e o que cabia àquele grupo ali é não criar dificuldade para que esses gentios tivessem acesso àquilo que eles estavam vivendo, sem precisar ser circuncidados. Tem uma frase dele que eu anotei que eu achei bem bacana. Às vezes queremos que as pessoas sejam convertidas antes mesmo de Cristo ter tempo de trabalhar nela. Achei interessante, né? Porque às vezes a pessoa se aceita Jesus e rapidinho a gente já quer que a pessoa saiba de tudo. E foi quando ele coloca, né, o tempo que ele levou para entender, mas ele ainda fala, estou aprendendo até hoje. Falei, meu Deus, se esse homem está aprendendo até hoje, quem sou eu na fila do pão? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Eu tenho passado isso com a minha filha, né, de 14 anos. A minha irmã dá aula para ela na escola bíblica. E minha irmã lançou um desafio de leitura da Bíblia o ano inteiro, né? E aí a minha irmã está dando certificado para quem lê a Bíblia, né? A cada 3 meses aí tem essa premiação aí para quem lê. E aí a minha filha não está conseguindo dar conta dessa leitura, né? Eu até falei, nossa, por que que não começou por Provérbios, Salmos, assim, né? Aí minha irmã falou, não, já tem que levar eles à maturidade. Aí vocês falando agora, eu lembrei dela, né? Eu falei assim, mas ela ainda não tem essa maturidade. Você já parou para ler o livro de Números, Nossa, Levítico? Não Levítico. tem. Aí eu falei, aí quando falou colocar, não devemos criar dificuldade. E eu falei para ela, né? Aí ela falou assim: Nossa, a Manu não ganhou nenhum certificado ainda. Eu falei: Olha, Tadinha. ela não vai. Eu falei: Ela não vai ganhar esse certificado porque ela não vai dar conta disso, dessa leitura. Eu falei para ela assim: Mas ela lê a Bíblia, ela tem ali o seu momento, né? E às vezes a gente coloca essas cargas, né, um nos outros, né? Ah, mas se eu consigo fazer, o outro também tem que conseguir fazer. E o que a Edith falou, né? Será que a gente tem esse olhar para o outro, né? Esse olhar de, poxa vida, se fosse comigo. E aí ela fica nessa cobrança, né? Assim, né? Todo almoço de domingo é isso. Manuela, porque é que eu falo assim, bateu a meta de leitura, mas será que essa leitura vai gerar vida? Ou está gerando nela assim, uma frustração, né? E aí a minha filha brinca, fala assim, não, é que a tia Quitéria tem as queridinhas delas da EBD, o grupinho dela, queridinho. Aí eu falei assim, ó, se Deus gostasse só de um modelo de pessoa, a gente ia ser todos iguais. Mas Deus criou a gente de maneiras diferentes. Cada um vai desenvolver da sua maneira, da maneira que Deus criou, não é igual. Ah, porque a Laurinha está dando conta, a Laurinha é mais nova do que a Manu. Falei, mas é que a Laurinha gosta da leitura desse jeito, a Manu não gosta da leitura desse jeito. E agora sim, eu vou falar para ela, para de criar dificuldade. Agora, depois que fica velho, tem que ler tudo, tá, gente? Que daí eu sou da turma da Não, irmã dela. Tem que parar com esse negócio de É, ler Números e Levítico. A gente já amadureceu, a gente já está no outro nível. já amadureceu, tem que amadurecer, né? Não vai, aí vai chegar que Adolescente é um nem Paulo. castigo, né? Mas a gente tá bem. olha, eu contei para Aí a vocês que gente vai chegar que nem. Aí a gente vai chegar que nem Paulo. Eu pensei que vocês já eram grandes, mas vocês ainda são meninos.
Porque do Eu tô que lendo adianta esse. ler por ler, né? Se não tiver a compreensão. Tá certo, tá certíssimo, Adriana. É. Eu estou lendo esse 365 dias, né? Que a proposta é ler a mesma Bíblia. E, gente, eu já li a Bíblia muito, assim, né? Li na adolescência, li a Bíblia inteira. E vou falar uma coisa para você, Adriana. Não sei se isso vai servir de consolo. Só agora que eu estou conseguindo realmente, assim, entender um pouquinho, entendeu? Do Velho Testamento. Só agora, porque eu já li, mas é aquela história, você lê, mas realmente entender o negócio não é fácil, não. Bom, Augusto Nicodemos disse a Fabi que não está aprendendo ainda, né? Então, Então, Meu Deus, tem então quem é nós na esperança. fila do pão também, né? É, misericórdia. Eu notei algo bem interessante que ele fala sobre a graça, né? Que se a salvação, eu notei o que ele falou, né? Se a salvação, muitas pessoas pensam dessa forma, enfim, se a salvação é pela graça e não pelas obras, então posso viver como quiser. E dá esse pensamento, né? Pelo menos assim no começo, né? Se nada que eu vou fazer vai me salvar, então eu tenho fé, e pela graça, porque eu tenho fé, Deus vai literalmente me salvar. Aí ele dá uma passagem de Romanos 6, 1, 2. Libertos do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí ele fala de, tipo assim, que quando a graça nos alcança, a gente tem essa consciência também de que o pecado, por mais que é a graça que vai nos salvar, mas e se continuarmos no pecado? Como que essa graça literalmente nos alcançou? É sinal que ela não nos alcançou. Lá no versículo 30, ele fala: os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Imagina, gente. Imagina quando essa carta chegaram lá e eles estavam embaixo do jugo, né? Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, circuncida. Imagina quando essa carta chegou lá, né? E eles perceberam que não é tão pesado como aquilo que eles estavam sendo questionado, né? Então, um alívio de saber que Deus não estava cobrando, né, cumprimento da lei, mas Deus estava oferecendo, né, a escolha da graça, né? Deles entenderem que existe comportamento a ser seguido, mudança de atos, mudança, sair do pecado, aquilo que gostava e que leva cada vez mais profundo, mas não era tão legal como era na lei, né? Eu fico imaginando quando eu fico imaginando, imagina todo ano a pessoa tinha que sair de casa, pegar um animal e levar no sacrifício, e oferecer lá o holocausto e sair e voltar para casa. Aí tentava, os primeiros dias acho que a pessoa conseguia manter o cumprimento daquilo tudo, mas depois a pessoa voltava a pecar, por isso que Pedro fala que nem o pessoal conseguia cumprir tudo, porque quando chegava uma hora, a pessoa voltava a pecar. E o que que fazia? No ano seguinte, voltava lá de novo para o templo, levava os holocaustos, levava para pedir para que o perdão fosse os pecados fossem perdoados, né? Então era uma cobrança insana daquilo que deveria, porque dependia tudo deles, na lei dependia tudo do homem, né? E com Jesus não, com Jesus as coisas se tornam mais leve, né? O fardo se torna mais leve. A coisa sobre o que a Fabi falou agora, né? Interessante que eles não deixam sem uma referência, né? Então, ele fala no 28, aí 29, né? Aí ele vai falar assim, então se abstenham disso, né? Disso,
de tal coisa, porque se vocês fizerem isso, vocês farão muito bem, né? É interessante que às vezes a gente coloca a cruz de Cristo no final do nosso caminho, no final da nossa vida. A cruz de Cristo, ela está no momento em que a gente aceitou Ele. E o que isso significa? Significa que passou pela cruz, você creu naquele sacrifício, então você está salvo. Então não tem mais o que vai fazer você perder aquela condição. Agora, o que a lei é uma referência para a caminhada entre a cruz de Cristo e a nossa morte, né? O Salmo 119 vai falar: bem-aventurados sois se vocês fizerem, né, obedecerem os mandamentos, etc. Por quê? Porque a gente quer, depois que a gente aceitou a Cristo, até a hora que a gente morrer, a gente quer de fato ser feliz, a gente quer ser bem-aventurado, né? E a bem-aventurança é uma direção de caminho, quer dizer, a lei é uma direção de caminho para um caminho feliz, né? Eu não preciso fazer aquilo para ser salvo. Eu faço aquilo para ser feliz porque eu sou salvo, né? Eu passei muitos anos achando que eu poderia decidir tudo sozinha na minha vida e que eu fazia uma referência ao Alexandre de vez em quando, contava para ele o que eu estava fazendo e eu achava que isso era submissão, né? Mulher independente, né? O dia que o Senhor me ensinou o que era submissão e como é bom o processo de me submeter a Ele, eu passei a ser feliz. Eu deixei de ser, e eu era salva, e eu sou salva. Mas só que a minha bem-aventurança, a partir da obediência, ela é muito maior. Então, o texto que a Fabi leu lá em Romanos faz muito sentido nesse aspecto. Não é que eu vou, não é uma brincadeira que Deus fica, ó, vou tirar a salvação de você, hein? Não é que nem a gente com filho, né? Se não obedecer, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Deus não faz isso. Deus já está resolvido com isso, né? O caso é, a sua escolha hoje, você quer, durante a sua caminhada, como servo de Cristo, ser feliz? Ser bem-aventurado? Se você quiser, os mandamentos estão aí. Agora, se você quiser ser aquele que brinca com a graça, aí também você tem essa oportunidade, só que você não vai ser feliz. Você vai viver um caminho duro, porque o caminho da desobediência, ele é um caminho difícil. A lei é para não dar uma direção, né? Um discernimento. E cabe muito bem numa frase que ele fala: não obedecemos para sermos salvos, obedecemos porque fomos alcançados pela graça. É uma resposta de amor ao amor de Deus por nós, né? E olha, eu vou falar para vocês, na minha experiência, toda vez que eu desobedeci a Deus, foi ruim para mim. Deus ficou de boa com ele mesmo, ele está bem. Mas para mim, né, foi duro. A maturidade que eu tive em entender o que era submissão e me submeter à liderança do meu marido me dá um prazer hoje. Olha, tem hora que ele fala até restaurante, ele fala, decide você. Eu falo, não, não é nem obrigação minha. Escolhe aí que a liderança é sua. E eu vou achar que está tudo ótimo, né? Principalmente as mulheres, nós vamos colocando tanto peso sobre nós mesmas, e tanto peso, e depois a gente não sabe por que a gente está cansada, esgotada, né, fraca, porque a gente vai colocando, né? Toda a carga que eu vou levando foi aquela que eu coloquei, porque Jesus não me colocou essa carga. Jesus me tirou a carga mais pesada da minha vida, que era o pecado, né? Amém. Amém. Daqui a pouco a gente termina. Eu vou deixar aqui uma pergunta que eu achei bem bacana também, e para finalizar. O que eu preciso deixar para trás para viver o novo de Deus, sem deixar para trás aquilo que é verdade?
E assim, se eu posso, o pouco que eu li, o pouco que eu entendi, que eu estudei, que devia ter estudado mais, eu posso dizer sobre esse capítulo, leveza. Eu acho que toda vez que eu tiver muito, muito braba, pedindo muita coisa, falando muita coisa, eu tenho que lembrar literalmente dessa leveza. Então, o que a gente pode deixar para trás para viver o novo de Deus sem deixar para trás a verdade, né? Eu não consegui ler aqui, alguém mandou uma mensagem aqui Ah, no Cícera chat. Você mandou. consegue? Aí ela mandou assim: a Edith foi na veia. Se entendemos que viver a graça é tudo e o caminho da desobediência será doloroso, é isso que ela. E a Mara, ela disse: Mara, eu amo as suas reflexões. É isso, gente. Respondendo a sua pergunta, Fabiana, é uma lista, hein? A gente, o que a gente tem o que a gente tem que abrir mão. Se a gente começar a escrever, Jesus, Senhor. Mas você sabe que a decisão de obediência a gente estava estudando na EBD sobre calvinismo e armenianismo, né? Sobre se você é predestinado, então você não tem o que decidir, ou se você tem escolha, né? E você tem o livre-arbítrio, né? E, embora eu acha que a discussão teológica até como ciência é interessante, na prática existe uma parte que a gente decide e existe a predestinação, elas coabitam, né? E elas não tensionam. E a nossa decisão é: eu vou obedecer ou eu não vou obedecer. E a rebeldia da gente só vai tornar o nosso caminho mais difícil e doloroso, né? Não vai mudar o caminho. Ele vai só a leitura que eu faço daquele caminho, ela é muito mais dolorosa e triste. E eu vou, Você sabe que vou reafirmar o que eu falei. A obediência é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, né? E não é porque você vai ser abençoado, próspero e vai ganhar dinheiro ou vai ter filhos maravilhosos, não. É porque você vai entender e se conformar nesse sentido de tomar a forma, né? O caminho de Deus para você. Isso traz leveza, porque daí já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Porque daí já não Amém. sou eu mais quem decido, mas Cristo decidiu e eu resolvi obedecer, né? me fez lembrar, eu já ouvi vários pastores falando pregações, né? Tipo, não dá mais para voltar atrás, né? Como que eu faço para voltar atrás? Essa pergunta, né, que eles sempre fazem. E eu lembro de um dia eu estava na salinha de intercessão e literalmente Deus me fez essa pergunta e eu não soube responder. Tipo, como voltar atrás? Como sair disso aqui? Como viver sem isso aqui? E, gente, pense em algo que eu não tive resposta. Vira e mexe que eu ouço algo que me traz isso, eu tento ter essa resposta e eu não tenho. É interessante, olha que estou pouquíssimo tempo aí, caminhando. Aquele que já se revestiu da graça, né? É aquilo que Jesus fala lá no capítulo 6 de João. E vocês também vão embora? Também vão se rebelar? E aí o próprio Pedro que fala aqui, falou lá, né? Mas para onde que a gente vai? Se só o Senhor tem a palavra da Tem vida. palavra de vida eterna. Para É, quem irei? Né? como é que a gente vai? Para onde a gente vai agora? Depois que foi alcançado pela graça, né? É isso, gente. Alguém tem mais algo a acrescentar? Espero ter feito um pouquinho aí.
que me dá alegria é como o Espírito Santo usa cada um segundo os propósitos dele, né? A Na Adriana. medida que ele, como eu ouvi a semana passada, né? A semana passada eu compartilhei isso com a Edith aqui na célula. Eu tive uma experiência aqui no salão de uma senhorinha, cliente nossa há muito tempo, e ela é espírita, né? E aí ela começou, ela sempre, nossa, muito verdadeira, assim, que eu vou voltar e que eu quero voltar milionária, e que não sei o quê, não sei o quê. E a semana passada eu resolvi entrar na discussão e perdi, claro, né? E aí, óbvio, né? Dos 83 anos, você acha que eu ia ficar discutindo, mas aí na hora Deus falou assim, discutiu o assunto com ela um pouco. Ah, mas você não acredita nisso? Eu falei, não, não é isso que eu acredito. Mas como assim, não sei o quê? Aí Deus falou no meu coração, fique quieta. E aí foi engraçado que ela continuou e qual foi a música que veio na minha cabeça? Espírito Santo. Do nada comecei a escovar o cabelo dela, ninguém estava ouvindo, e eu comecei a cantar. Espírito Santo. Depois eu comentei com a Yara, né? Eu falei, Yara, olha a música que Deus me trouxe. Só que isso me fez refletir, e eu falei isso na célula quarta-feira passada. Porque se fosse uma pessoa que quisesse discutir o assunto, sem brigar, discutir o assunto, eu não saberia ir mais além. O que eu tinha para falar, eu falei e acabou. Então era como se eu tivesse perdido, entendeu? Aí uma menina aqui da célula, ela falou assim, Fá, mas olha Paulo, como Paulo é usado, como ele foi usado. Por quê? Porque ele tinha muito para dar. Deus usa exatamente as pessoas o quanto elas têm para dar. E eu falei, foi quando eu descobri que eu tenho bem pouquinho. Ai, Deus, é engraçado isso, viu? Mas é verdade. Mas aí como que a gente aumenta isso? Estudando, né? E o Espírito Santo também instrui, né? Na hora certa. Só dele falar para você, não entra nessa, fica quieta. Isso já é Aí de você uma tem. sabedoria, É, sabe? Que muitos teólogos não têm. Que fala, às vezes você devia ficar quieta. Bom, gente, a Fabi, então, é o que eu estava falando, né? Que bacana. Na semana passada foi tão diferente o jeito da Adriana conduzir. Hoje a Fabi deixa a gente tão livre. Fabi, foi ótima a sua condução. Deixa ai, a que gente bom, tão amém, livre para Jesus. refletir, né? É isso aí que Deus quer que nós façamos, né? Cada um do seu jeito, do seu tempo. Isso é a igreja, gente. É isso que é a igreja de Cristo. Essa história de igreja de Cristo que tem um ou outro só, isso aí não é igreja de Cristo, não. Todos iguais, judeus ou gentios, mulheres ou homens, adultos ou simples, é o Espírito Santo que é a igreja, que passa, né? Isso é uma bênção da gente estar perto de Deus, é isso, é que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo Amém. nível. Nós e o Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes. Já pensou que privilégio que a gente tem de estar no Meu mesmo Deus. nível que eles? Vamos orar então? Fabi, quem que Amém. você quer que ore? A Marinha, pode ser? Pode ser, eu ia falar ela. Então, tá bem. É, Confirmação. tá cortando aí, gente. Se vocês não me ouvirem, tá? A Alguém gente pega fala aí o amém. barco. Aí cortou, nem escutei o que você falou, Di. A gente fala amém do mesmo jeito. Pai querido, amém. Pai querido, obrigada, obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui, Pai. Obrigada, Deus, porque é o Senhor falando através da tua palavra e através das tuas filhas. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor direciona o nosso viver, porque o Senhor tem nos ensinado, tem mostrado o que o Senhor quer de nós. Obrigada, Senhor. A gratidão, ela transborda no nosso coração, porque a tua palavra faz isso. Enche o nosso coração de alegria e nos dá, ó Deus, mais vontade ainda de te conhecer, de estar mais perto de ti, Senhor. Dirige o nosso dia,
dirija o dia de cada uma das minhas irmãs, dirija, Pai, as nossas palavras, os nossos pensamentos, que o Senhor possa estar ocupando o centro da nossa vida o tempo todo. Ó Senhor, nós só temos que te agradecer, te louvar, porque a gente não é nada e o Senhor continua investindo em nós. Obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Glória a Deus.